por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Susa. Presta bem atenção, gente. O rei deu uma ordem, os mensageiros saíram às pressas para anunciar o decreto. Ele foi publicado na cidade de Susa. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susa estava confusa. A cidade ficou o quê? Confusa. Alguém foi lá anunciar o decreto que o rei havia baixado, e aí pegou lá o seu conselheiro, braço direito, e sentaram numa sala para comer e beber, enquanto lá na cidade havia um alvoroço. As pessoas estavam confusas. Então, irmãos, o texto diz que o rei era o rei Assuero. O rei Assuero, ele era líder sobre 120 províncias, 120 estados. 120 estados é muita coisa, não é verdade? Nós temos 27, Estados Unidos tem 50. E diz a Bíblia que o rei Assuero, ele mandava em 120 estados. É muita coisa, é ou não é? É. Então, gente, ele destituiu a rainha Vaste. Houve um golpe, destituiu a rainha Vaste e começou os seus desmandos sobre todas as províncias. Então ele vai buscar entre as filhas de governadores e autoridades alguém para casar. Naquela altura, governadores, juízes, governadores de províncias mandavam suas filhas, escreviam elas numa espécie de concurso, para que, se o rei se agradasse de alguma delas, ele poderia escolher para casar. Então, no Império Medo-Persa, pessoal, o que aconteceu? Lá foi levado cativa uma jovem, e lá ela foi criada por um judeu que era também escravo. O Mardoqueu, diz a Bíblia que ele chamou ela, disse: olha, eu quero criar você. Está longe da sua cidade, do seu pai, da sua mãe, eu serei o seu padrasto, vou ajudar você, vou criar você. E a Bíblia diz, pessoal, que esse homem chamado Mardoqueu, que era escravo, mas não era lerdo. Atenção para essa palavra que eu estou soltando para você. Tem gente que acha que porque não tem muitos estudos, se acha pobre, e que muitas das vezes baixa a cabeça para muita coisa. No caso desse homem chamado Mardoqueu, ele era um escravo, mas ele não era lerdo. Não era o quê? Lerdo. Então houve-se que abrir umas inscrições para que apresentassem ou se inscrevessem lá as moças, para que uma delas fossem lá no harém, escolhida pelo rei. Olha o que o Mardoqueu vai fazer. Ele pega a sua filha adotiva e vai lá escrever ela. Mardoqueu era governador? Era juiz? Era algum fazendeiro da época? Não, ele era um escravo, gente. Então a pregação
de hoje abre a nossa mente. Primeiro que nós não somos escravos, mas se você se sente oprimido por algo, está na hora de você quebrar esse jugo. Está na hora de você, não quero usar a palavra lerdo agora, mas você tem que quebrar essa timidez e partir para cima e dizer: quem disse que eu não posso conquistar? Quem disse que eu não posso chegar lá? Quem disse que eu não posso vencer? Quem disse que eu vou morrer assim? Você pode estar assim, mas não vai morrer assim. Glória a Deus, pessoal. Então, no capítulo 2, abre lá agora, capítulo 2 e o verso 17. Ora, o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Haviam várias lá, tá, gente? E ela foi favorecida por ele, ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vaste. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esté, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias. Eram quantas províncias? 127. Ele diz: é feriado. É feriado por ocasião da festa de casamento do rei. E distribuiu presentes por sua generosidade real. Então, veja bem, pessoal. Está percebendo como é que Deus trabalha? Está percebendo como é que Deus trabalha? No harém havia várias moças bonitas, e o rei vai lá e vai escolher uma. Tinha filhas de juízes, tinha filhas de governadores, tinha filhas de fazendeiros, tinha filhas de gente importante. Mas Deus faz o rei colocar os olhos em Esté. É essa daqui. Quem era Esté? Era uma moça judia, escrava. Escrava. Deus faz o rei colocar os olhos nela. É essa daqui, eu me agradei mais dessa daqui. Capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que diz aqui. Então Amã, atenção para essa terceira pessoa aí, tá, gente? Ou quarta pessoa, que é o Amã. Disse ao rei: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, olha o que esse homem está dizendo para o rei: que se decrete a destruição deles, a eliminação desse povo, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição, para que se execute esse trabalho. Está vendo aí, gente, como é que o diabo age? Plano diabólico. Plano diabólico. Olha aqui para mim só um instante, pessoal. Eu li direito, entendi direito, que o plano diabólico aqui desse Amã patrocinou, colocou muito dinheiro para que um povo que estava morando, claro, eles eram cativos, eles eram escravos. Entre as 120 províncias havia um povo que era escravo. É o povo judeu, pessoal, eram os hebreus. Os hebreus estavam ali sendo escravos. Só que os hebreus tinham um costume, tinham um hábito. Qual era o costume? Qual era o hábito? Eles adoravam a quem? A Deus. Eles louvavam a Deus.
eles se reuniam para fazer as comemorações da Páscoa, adoravam o Senhor, ofereciam os sacrifícios, se reuniam para louvar, e aquilo incomodava aquele povo, e, consequentemente, as autoridades que não serviam ao Deus, eles eram pagãos, foram denunciados por esse Ramã, e disse: olha, esse povo, ele está denunciando para o rei, esse povo não está nem aí para as suas leis, eles não respeitam as suas leis, eles têm uns costumes estranhos que estão contaminando o nosso povo. Então seria bom que o rei baixasse um quê? Um decreto. Lembra do primeiro versículo que lemos lá no início? É bom que o rei baixe um decreto, porque eu vou levantar um dinheiro. Olha aí, gente, o inimigo pagando para destruir o povo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente pede oferta na igreja, tudo bem que você dá oferta se você quiser. É um hábito de doação e de amor. Você não é obrigado. No entanto, há pessoas que, além de não dar ofertas, criticam. Eu estou falando das pessoas que não dão oferta. Algumas delas, além de não dar, criticam. Gente, estou falando dessa obra aqui, tá? Estou falando dessa obra aqui. A nossa obra aqui é rica da glória de Deus, amém? Mas nós precisamos muito do apoio de vocês para que a gente avance, continuar levando a palavra de Deus, sincera como estou te passando aqui agora. Mas mesmo assim, existem pessoas, não estou falando de vocês, eu estou dizendo que existem pessoas que além de não ofertar, criticam, agem como se fossem ímpios. Porque quando eu olho para um texto como esse, que um ímpio está patrocinando para que o povo de Deus seja o quê? Executado. Ele está pagando para o rei baixar um decreto para que esse povo morra. Então veja, o ponto que eu estou destacando aqui é: existem pessoas que não ofertam a obra de Deus e ainda criticam. Mas lá fora, no mundo, existem ímpios que metem a mão no bolso para perseguir a obra de Deus. Veja aí a inversão de valores. Bom, tendo dito isso, vamos avançar. Versículo 10. Então o rei tirou o seu anel, selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Veja, pessoal, que o Ramã, ele conseguiu fazer a cabeça do rei. Essa lei aqui era uma lei que tinha a ocasião, o propósito de destruir o povo de Deus. O Amã, o agagita, quis se vingar da morte do rei dos amalequitas, quando foram mortos por Saul, gente. E agora, como o homem mais poderoso aqui, abaixo do rei, que era o Ramã, agora ele quer se vingar. Olha para mim, preste atenção que eu vou dizer de novo para você entender. A Bíblia diz que os amalequitas, os amalequitas fazem parte desse povo aqui, tá? Desse povo aqui. O rei Saul era judeu, certo? O primeiro rei de Israel matou, ou mandou matar, os amalequitas.
coisa que o Senhor havia declarado lá atrás para Moisés, que não matasse os amalequitas. Foi uma aliança que foi feita. Os amalequitas não poderiam ser mortos, embora fossem inimigos, mas o Senhor disse que não, porque houve uma aliança lá atrás. Saul vai e desrespeita, passa por cima desse decreto do Senhor e manda matar os amalequitas. Quem mandou matar foi o rei Saul. A Bíblia diz que esse Ramã, agora como o braço direito do rei Assuero, ele agora quer se vingar do povo judeu, porque os seus antepassados foram mortos por Saul. Quem está entendendo a trama? Isso aqui é uma trama. Uma trama. Ele quer se vingar. Agora eu sou o braço direito do rei, agora eu posso me vingar. Então não era apenas o costume do povo de Israel, não era só a adoração do povo de Israel a Deus, era vingança, era uma trama, um coração cheio de ódio. Eu pergunto para vocês, pessoal, Deus se agrada de vingança? Está no propósito de Deus que a gente vá e dê o troco daquela pessoa que nos fez o mal? Está no propósito de Deus isso? Não. Está dentro da vontade de Deus que a gente se vingue dos nossos inimigos? Por mais que tenha doído, por mais que você tenha padecido, por mais que você tenha sentido e chorado, mas a vingança pertence a Deus. Se Deus vai fazer o juízo ou não, é com Ele, não a nós. Entregue nas mãos de... Então esse homem, ele está cego, ele quer mesmo é vingança. Olha o que diz aqui agora no capítulo 4 e o verso 1. Vamos lá, gente. Capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu era o pai da Esther, soube de tudo que tinha acontecido, ou seja, da trama, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve um grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Ou seja, vocês vão morrer. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza, choravam, né? Quando as criadas de Esther e as oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, que ele estava lá fora, né? Ela ficou muito aflita e mandou roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. O Mardoqueu não quis nem as roupas, nem água, nem pão. Ele estava o que, gente? Ele estava ali em desespero. Olha aqui para mim, por favor. O que Mardoqueu estava fazendo? Protestando. O decreto chegou em todas as províncias. Aonde houver um judeu, esse judeu deverá ser morto. O Mardoqueu era um homem de Deus, e ele agora vai entrar num propósito de oração, de jejum. Ele vai clamar ao Senhor, ele vai se posicionar contra aquele decreto. Ele também seria morto. Ele também seria morto. Você compreende, pessoal, que tem um homem aqui, pelo menos no texto que estamos apresentando, diz que ele se posicionou contra. Ei, o que acontece quando a minoria se posiciona contra a maioria? Muitas das vezes, se Deus não está na frente, o que vai acontecer? Um desastre, vai ser massacrado. A minoria é massacrada pela massa.
É o que Mardoqueu está fazendo aqui. Ele está indo contra. Ele disse: eu não aceito isso. Eu vou protestar, eu vou orar, eu vou jejuar, vou chamar a atenção. Isso não pode acontecer. Quando a rainha Esté ouve: olha, Mardoqueu está lá fora e está protestando, ela diz: ei, mande lá essas roupas para ele. Ela até se preocupou. Mande água, mande pão para ele. Mardoqueu se vestiu de pano de saco para se humilhar perante quem? Perante o Senhor. A rainha Esté mandou um servo lá: olha, eu trouxe aqui isso, a rainha mandou para você. Não, eu não quero. Não quero. Mande a rainha ler o decreto que foi feito. E ela não sabia não, é? Veja como é que as coisas funcionam, né, pessoal? A cidade toda estava em alvoroço, enquanto os reis estavam bebendo vinho. Olha como é que é o negócio. Enquanto o povo chorava, os reis estavam lá na vida boa. A rainha não sabia do decreto. E o Mardoqueu disse: mande ela ler, mande ela se inteirar do decreto do rei. Capítulo 5, versículo 2, diz assim: quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. O que o rei está dizendo aqui? O rei está dizendo para ela, rainha Esté, minha querida, ele amava ela, ela foi escolhida por ele. Só que naquela noite, pessoal, estava acontecendo uma festa oficial. Havia muitas pessoas importantes naquela saguão. E a rainha desfila na frente de todos. E quando ela passa na frente do rei, ele estende o cetro de ouro para ela. Aquilo era um simbolismo de: pede-me, você tem um pedido para me fazer, não é? Então me faça. Olha agora o homem querendo se dar de bem e querendo ser honrado e aplaudido pelos oficiais. Peça-me o que você quiser, ainda que seja a metade do meu. Ainda que seja a metade. Pensa, posso pedir mesmo? Pensa. E todas as pessoas estão ouvindo o que o rei está dizendo e o que ela vai dizer. E eu vou dizer para vocês uma coisa, pessoal. Quando Esté soube do decreto, ela também entrou no propósito de jejum. Ela também entrou no propósito de oração. Ela também começou a chorar: é o meu povo. Eu penso que você imagina aqui comigo. Deus me colocou no lugar de destaque. Deus me colocou no lugar mais alto. Não foi para minha glória, foi para a glória de Deus e para que eu venha servir a outros. Na semana passada pregamos sobre isso, que quando a gente pede a autoridade de Deus, não pense você que Deus vai te dar autoridade para você ser melhor do que o outro. Não. Eu estava pregando na semana passada sobre Elias e Eliseu. Eliseu pediu porção dobrada da autoridade de Elias. Por que Eliseu pediu unção dobrada? Inclusive até o Elias falou assim: você me pediu algo muito difícil, mas se você estiver firme do meu lado, quando Deus me levar, será dado o que você quer. Por que Eliseu pediu porção dobrada? Porque ele pensou o seguinte: Deus me escolheu para ser o próximo profeta depois de Elias.
Então, para mim executar bem a minha tarefa, eu preciso de unção dobrada. Se você quer executar bem a sua tarefa, a sua missão, peça unção a Deus, essa autoridade. E quando Ele te der, não vai ser para você se sentir melhor do que o outro, vai ser para você servir ao outro, ajudar o outro. Quem foi que colocou Esté lá? Foi Mardoqueu? Foi Deus. Foi Deus que colocou ela lá. E agora, num gesto de humildade, sinceridade e honra, ela vai dizer para o rei: ô rei, tem um problemão aí para ser resolvido. Você disse que posso pedir, mesmo que seja metade do seu, só que tem um problemão. Capítulo 8, pessoal. Capítulo 8, verso 2, para terminar. O rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Ramã. Ele tinha dado para Ramã, não foi? Agora ele diz: me dá aqui, me dê de volta. E deu ao Mardoqueu. Quem era o Mardoqueu? Pai adotivo de Esté. Tomou o anel do Amã, que tramou toda aquela coisa horrível, e deu agora ao Mardoqueu. Mardoqueu era um escravo, e agora ele recebe o anel. Esté nomeou Mardoqueu para administrar os bens de Amã. Mas Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno, era o decreto de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esté, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Veja que agora ela está declarando para o rei de onde ela é. O rei não sabia que ela era judia, mas agora ela está dizendo: como é que eu vou me comportar diante disso? É o meu povo. Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos nobres das 127 províncias que se estendiam na Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província, de cada povo, e também na língua e escrita dos judeus, para que não houvesse nenhuma dúvida, né? Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estribarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se, o direito de se reunir, ou seja, de fazer culto, de se proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres, seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Andar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei
em cada província e levado ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpuro de linho fino. E a cidadela de Susa exultava de alegria. Veja, antes a cidade estava confusa e triste, agora elas estão o quê? Alegres. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Amém, gente? Perdão aí, fiz questão de ler todo o texto. Compreendeu como é que Deus trabalha? Deus age assim, gente. E eu quero declarar para vocês que nós não somos judeus, mas somos filhos da promessa, porque cremos no sacrifício de Jesus. E se o inimigo tenta, se ele ao menos tenta em mexer, em tocar, em envergonhar um dos ungidos, dos escolhidos de Deus, ele vai se queimar. Não sou eu quem vai batalhar contra ele, eu tenho um dono, você tem um dono. Amém, pessoal? Você não é mais escravo. Antes era assim. Antes o diabo vinha, pisava na gente. Antes o diabo vinha e nos envergonhava. Agora não. Diga: eu sou filho do rei. Você é filho do rei. O inimigo não pode mais pisar em você. Se ele pensa em fazer algo com você, então ele vai ter que se ver primeiro, passar por cima primeiro de quem? O que nós entendemos aqui, pessoal? Foi decretada uma lei para a destruição do povo. Essa lei foi revogada por intervenção divina, por ocasião da oração de Mardoqueu, jejum e oração, e por Deus ter colocado a Esté lá. E Deus fez o rei reunir todos os oficiais e governadores naquele dia, fez a rainha passar em frente dele, para fazer ele dizer para ela: peça o que você quiser, eu farei. Então, gente, pensa aqui comigo. As coisas de Deus vai acontecer na sua vida, na hora de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Havia uma expectativa de Mardoqueu e a Esté. O povo não pode ser, eles poderiam ser mortos a qualquer momento. A qualquer momento. Então havia uma expectativa. Mas Deus fez com que os oficiais estivessem diante do rei, e o rei proferia aquela palavra: ainda que seja a metade do meu. E ela disse: tem uma lei que é injusta, tem um decreto que foi feito para matar o meu povo. O meu povo não faz mal a esse povo. O meu povo não é desordeiro. O meu povo não é rebelde. O meu povo não é ladrão. O meu povo é um povo que se reúne para trabalhar e honrar a Deus e construir essa cidade. E o rei, quando viu que o decreto foi armado por Amã, imediatamente tomou o anel que tinha dado para ele e disse: vou dar agora esse anel para o seu pai, o Mardoqueu. Mardoqueu era escravo. Então o Mardoqueu, de escravo, passou a ser o que agora? Dono de todos os bens de Amã. Amã era rico, ficou sem nada e foi o quê? Enforcado. Então é assim que Deus faz.
O poder da oração, o poder do jejum e a fidelidade a Deus, isso é capaz de Deus revogar decretos que foram escritos contra você. Qual foi o decreto do inimigo apontado contra você? Que você ia ficar doente, que você ia morrer derrotado, que você ia perder tudo. Qual foi o decreto do inimigo contra você? Que você ia perder sua família, que você ia perder seu casamento. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Todos esses decretos do maligno serão o que, gente? Revogados. Ao invés da sua derrota, será a sua honra. Mardoqueu não pediu para tomar o que era de Ramã, mas assim o rei tinha autoridade para decidir as coisas. E ele simplesmente, eu decido que o que é de Ramã passe agora para Mardoqueu. Eu decido. Mardoqueu sai do palácio do rei com roupas o quê? Reais. Um dia atrás ele estava todo mal amanhado, não estava? Vestido de pano de... Um dia atrás ele estava todo mal amanhado, vestido de pano de saco. Mas agora ele sai do palácio com vestes no cavalo do rei. O povo aplaudindo Mardoqueu, dizendo, assim faz o rei quando quer honrar alguém que o estima. Gente, o nosso Deus é poderoso. Eu quero encerrar a palavra. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: estenda o seu cajado e diga que o mar se abra. Isso é autoridade, gente. Então eu creio que Deus confere autoridade a quem lhe honra. Moisés honrou a Deus, Mardoqueu honrou a Deus, Esté honrou a Deus. E quando Elias, toquei aqui também no assunto, para encerrar, dizer para você que quando Deus confere também esse poder e autoridade para você, não é para sua glória, mas é para você ser bênção na vida de outras pessoas. E eu quero declarar aqui no nome de Jesus, eu não sei o que aconteceu com você há tempos atrás, que vem refletindo até hoje, que se você colocar sua cara no chão, orar, clamar ao Senhor, viver em fidelidade, Deus vai mudar o seu estado de derrotado para vitorioso. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé, gente, e glorifica o nosso Deus bem forte por essa palavra. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.